Oi, pessoal. Aqui é a Lavrente Valiona. Hoje vou contar uma história bem longa. Trouxeram uma vovó para mim. Aliás, foi o neto dela quem a trouxe, aquele que ela criou. E então ele decidiu que era hora de cuidar das perninhas dela, porque há reclamações sérias. A vovó está passando por muita dificuldade. Como vocês podem ver, os dedinhos estão em um estado triste e já está ficando impossível usar sapatos, meias e assim por diante. Então, vamos analisar mais de perto o que temos aqui. Já vou avisando, esse verde é de um antisséptico chamado Zelionka. Alguém, uma pessoa que ajuda ela nas tarefas diárias, no banho e tudo mais, por algum motivo usou esse antisséptico. Infelizmente, a história não importa mais e não saberemos o que aconteceu. Mas tem um problema bem sério, que os dedinhos já estão um pouco juntos, sabe? Já começaram a crescer fora da posição normal. Entrelaçar, não sei como expressar isso de forma mais sutil. Enfim, essas são as consequências de usar sapatos apertados e desconfortáveis. Então mando um grande abraço para todas as amantes de escarpins e saltos altos. E eu não estou assustando ninguém, é realmente assim. Ou seja, na velhice, tudo pode acabar mais ou menos desse jeito. Estou examinando a vovó para ver se há assaduras e feridas entre os dedinhos dos pés. Como vocês podem ver, toda a pele está muito enrugada e acompanha o formato do dedo vizinho. E agora vamos fazer o tratamento, vou contar quais são as queixas. Claro, a principal queixa é que ela sente muita dificuldade para cortar as unhas. Aliás, hoje vou fazer todo o trabalho com o aparelho STO, Dr. Alex São Paulo 100. Muitas pessoas me perguntam se esse aparelho aguenta fazer pedicure. Observem como farei esse trabalho hoje e assim acredito que vocês já terão a resposta. Aliás, esse modelo é bastante acessível e mesmo assim é possível alternar do modo forward para o reverse sem precisar desligar o aparelho. E sim, claro, a potência dele é suficiente não só para pedicure, mas também para tratar unhas difíceis como essas. Vou começar pelo dedão. Aqui vou usar diferentes ferramentas e vou tentar comentar tudo para vocês. Aqui eu tenho uma broca de carboneto e decidi começar removendo essa enorme camada de, meu Deus, como chamar isso? Queratose, vamos chamar assim. Enfim, aqui eles têm um dedinho com agrifose. Sim, isso provavelmente não aconteceu em um ano só. Não sabemos quanto tempo levou para se formar. Que bom que eles buscaram ajuda agora, graças a Deus. E a nossa principal tarefa, como sempre, é trazer alívio para o cliente. Ou seja, para que no dia a dia a vida fique mais fácil, para que as meias calças e as calças de compressão não causem mais tanto desconforto para a vovó. Você consegue imaginar o quanto o sapato e as meias apertam, simplesmente porque suas unhas estão tão grossas e volumosas. É como se tivesse uma pedrinha dentro do sapato. Você pode imaginar o quanto é difícil para ela lidar com isso no dia a dia. E já quero avisar que eu praticamente não liguei o exaustor durante o trabalho, porque a vovó tem problemas de audição, e mesmo assim eu já precisava praticamente gritar com ela. Porque para ela, essa é a primeira vez na vida que faz um pedicure. Ela não fazia ideia do que eu ia fazer com ela, então eu tentei explicar com calma e por um bom tempo que eu não ia machucá-la, que eu não sou médica, que a gente só ia cuidar dos dedinhos dela com cuidado agora. Por isso, na maioria das vezes, eu trabalhava sem o exaustor. Eu ficava coberta de poeira até as orelhas, para ser sincera. Mas o que a gente não faz para a pessoa se sentir confortável, né? Eu posso entendê-la. Para ela isso é um mundo totalmente diferente, outro universo, e eu provavelmente fazia algo que não fazia sentido no mundo dela. Aqui vocês estão vendo o segundo dedinho dela, que provavelmente é o mais forte. A deformação da unha ali aconteceu porque a unha enrolou como um chifre e começou a crescer para cima. Isso é uma situação muito desagradável porque esse chifre se enrola e começa a pressionar os tecidos do dedo. E ali, inclusive, em um ponto, quando eu remover, vai dar para ver um buraquinho. Aliás, anotem os instrumentos. São os olhinhos ou olhinhos de modelo. Eu mostrei na descrição e vou deixar tudo lá, inclusive os links. Eu vou usar eles principalmente hoje no trabalho para remover cuidadosamente essas unhas crescidas, enormes e grossas, porque nem sempre os cortadores retos funcionam. Para esse tipo de situação, os olhinhos são muito bons. E foi aqui que eu consegui encontrar o lugar certo para fazer o corte e remover cuidadosamente essa unha enorme, tipo um chifre. E agora, com o coração na mão, todos nós estamos olhando para ver como ficou. Sim, realmente ficou muito impressionante. É um pedaço enorme, assim. Consegui arrancar um pedaço dela, cortar um pouco. Claro, mostrei para ela e também para o meu neto, mostrei tudo.
Ele permaneceu ao nosso lado durante todo o processo, para que a vovó ficasse mais tranquila, porque acho que não seria bom deixá-la sozinha comigo, uma pessoa completamente desconhecida. Afinal, idosos ficam preocupados e ansiosos. A vovó tem 76 anos e no momento em que eu já tinha gravado essa aula para ela, ela ficou bem mais aliviada. Ou seja, ela sentiu um alívio e, me parece, ela até ficou um pouco menos preocupada com o que eu estava fazendo com ela, porque ela entendeu que não vai doer, e sim, pelo contrário, vai ser bom. E vocês podem ver ali em cima, eu cobri um pouco com o dedo agora, aqui ficou uma covinha, um pequeno buraquinho, ou até pode-se dizer uma feridinha. Isso foi justamente depois daquela unha em formato de chifre. Ou seja, ele ficou todo esse tempo espetando, cravando na pele dela, embaixo dele tudo ficava úmido, suado, acumulava sujeira. E, claro, dá para imaginar que ao andar isso causava um desconforto muito, muito grande para ela o tempo todo. E, claro, provavelmente por causa disso, ficava cada vez mais difícil para ela se locomover e passear. Quero dizer que minha avó mora sozinha, ela tem até uma horta e cuida da casa, ou seja, ela realmente se esforça. E, claro, meu primeiro pensamento foi: por que vocês não levam a vovó para morar com vocês ou algo assim? Mas o neto disse: nós adoraríamos, mas as avós são assim. Eu mesma tenho uma avó exatamente igual, que eu adoraria trazer para morar comigo, mas ela é teimosa e quer fazer tudo sozinha. Pois é, nossos idosos, a geração mais velha, são muito, muito independentes, muito trabalhadores, então vamos tentar fazer tudo o que pudermos. E adiantando um pouco, quero dizer que não vou conseguir limpar tudo aqui para ela até o fim, porque não tínhamos informações sobre o estado de saúde da vovó. Então, eu não sabia detalhes, como quando foi o último exame de sangue dela e como está o nível de açúcar. E claro, o que eu mais temia era machucar ela de alguma forma. E Deus me livre se começasse um sangramento e, por exemplo, aparecesse uma ferida que demorasse para cicatrizar, o que acontece quando o açúcar está alto. Por isso, combinei com meu neto que faríamos um tratamento bem superficial, bem delicado, só para que ela se sentisse um pouco melhor. Depois eles vão para casa e com certeza vão fazer exames para descobrir como está a situação dela com tudo isso. E depois, daqui a alguns meses, quando eles tiverem oportunidade de voltar para o tratamento, aí eu vou fazer uma limpeza mais completa. Mas o principal é que hoje eu não cause nenhum dano e sim ajude. Porque o fato é que quando as unhas crescem assim por tanto tempo, quando isso ainda não era controlado, ou seja, por muito tempo, foi deixado, digamos assim, ao acaso. Apesar das tentativas de cortar as unhas, no geral, faltou o cuidado necessário. Existe uma coisa ali. Em certo momento, o leito começa a crescer de certa forma. Bem, sabe, é como acontece com a hiponiquia em unhas compridas. Quando a unha se deforma, o leito também pode sofrer uma certa deformação junto com ela. Esse tipo de limpeza requer muito cuidado, pois é extremamente perigoso. Apesar de parecer que ainda tem muito espaço ali, que ainda dá para ir mais fundo, mas pode acontecer que alguma parte do leito tenha crescido um pouco para o lado errado. Por fim, haverá um capilar, um tique, e isso não terminará bem. Por isso, foi decidido parar aqui de tempos em tempos. Eu continuo ainda o trabalho com a fresa de metal duro, mas, claro, ainda vamos usar muitas outras fresas, pequenas fresas de metal duro, por exemplo, que com certeza vou usar aqui. Vou mostrar os outros dedinhos, claro, neles a situação está um pouco melhor. Acho que as mais atentas já perceberam que aqui temos um verdadeiro buquê. Aqui tem de tudo, tem fungos, tem cogumelos venenosos e assim por diante. Mas, sendo bem sincera, no contexto de pessoas idosas, eu realmente acho que, bom, não vai acontecer nada com elas. Eu recomendei e falei tudo, mas para a vovó o mais importante é que ela se sinta confortável para se locomover. Ou seja, é preciso saber destacar o que é principal, estabelecer prioridades. E é preciso entender que eles têm objetivos completamente diferentes e valores totalmente diferentes. Por isso, eu também vejo que, muito provavelmente, tudo isso está lá. Mas mesmo eu não vejo sentido nenhum em tentar convencê-los de alguma coisa, ou assustá-los, ou falar sobre algum tipo de tratamento. Por isso, continuamos nosso procedimento com o máximo de delicadeza para que, Deus me livre, não haja nenhuma sensação desagradável. No segundo dedo, como mencionei, a base cresceu, é visível, tinha uma área avermelhada. E agora vamos ver como está o nosso dedinho. Ele também cresceu bastante. E, obviamente, que em casa, mesmo que eles tenham deixado de molho, usado bacias com água e tudo mais,
Claro, eles simplesmente não conseguiam cortar essas unhas de jeito nenhum. E eu quero dizer que, se vocês perceberem isso nas suas avós ou avós, por favor, tentem procurar lugares especializados, ou seja, centros de podologia, lugares onde esse tipo de cuidado pode ser feito. Eu sei que agora vão me criticar e dizer: meu Deus, essa sua podologia é tão cara, que horror. Sim, a podologia realmente é cara. Por exemplo, eu pego modelos para criar conteúdo, para mostrar e explicar para vocês que esses problemas têm solução, totalmente de graça. Além disso, oferecemos cursos de especialização em podologia, onde também precisamos de modelos para procedimentos mais complexos, selecionados gratuitamente. E eu sei com certeza que não sou a única que ajuda as pessoas assim, oferecendo serviços gratuitos para aposentados ou para aquelas pessoas que simplesmente não têm condições. Outras pessoas simplesmente se inscrevem como clientes e sim, pagam muito bem por isso. Porque o trabalho, posso te garantir, não é fácil, é assim, sabe? Alguns não suportam nem olhar, outros gostam de ver, mas não têm coragem de tocar. Já nós estamos lá, com as mãos na massa até o cotovelo. Que bom que temos todo o equipamento necessário. Mas, como você pode ver, às vezes acontece de você não usar o exaustor a maior parte do tempo simplesmente porque a pessoa está com medo. E, claro, eu vou escolher o conforto do cliente. Nós continuamos aqui com o procedimento e eu ainda estou tentando terminar de lixar e limpar o dedinho e continuo preocupada com a profundidade da limpeza, porque eu não consigo ver até que ponto a lâmina está crescendo ali. Por isso, eu passo para as pinças, para a ferramenta de corte, para poder cortar tudo isso com cuidado. Aqui está o pedaço que conseguimos. Também mostro e continuo o procedimento. Peço desculpas também pela qualidade da gravação e, de modo geral, pelo que vocês estão vendo. Porque lá realmente não dava para se preocupar com imagens incríveis e coisas do tipo. Foi muito difícil trabalhar, pois a pessoa era idosa. Ela mal entendia o que exatamente estávamos fazendo aqui. E nós nos esforçamos ao máximo para explicar para ela, mas graças a Deus tudo correu bem. Agora é o momento em que faço um tratamento intermediário, um cuidado adicional. Apliquei um líquido especial chamado Septofon, que é da Podia Pharma. Não vou compartilhar o link aqui, pois para adquirir esse cosmético é necessário fazer um curso de capacitação. E eu sempre me deparo aqui com a indignação dos meus seguidores. Aliona, por que você mostra isso? Não dá para comprar? Mas às vezes acontece isso. É uma linha de cosméticos profissional que usamos aqui no salão em um dos nossos serviços, mas não quero fazer propaganda dela, pois vocês não conseguirão comprar de qualquer forma. Mas esse produto é muito bom para tratar unhas difíceis como essas. Agora vocês estão vendo como eu começo a mover essa unha delicadamente com a cureta e a pinça. O fato é que esse produto amolece e suaviza as unhas muito bem, faz isso de forma rápida e delicada. Assim, tenho a possibilidade de trabalhar com pés extremamente difíceis. Sim, existem outros produtos, mas é justamente no trabalho com esses clientes, em casos difíceis. Especialmente quando existe o risco de eu machucar ou ferir alguém, o Septofon vem em meu auxílio. Porque ele também contém componentes adstringentes que ajudam a estancar rapidamente qualquer microlesão que possa ocorrer. Esse pequeno sangramento capilar? Então, anotem isso também, mas aviso, é um cosmético profissional e é preciso aprender a usá-lo. Quero mostrar para vocês como a unha ficou macia, está realmente muito, muito frágil. Antes ela já não era muito dura, claro. Sim, é claro que tudo isso amoleceu, mas mesmo assim esse produto ajuda muito a remover tudo completamente. E como vocês podem ver, as unhas dela não só cresceram para cima e aumentaram ali, mas também cresceram e se enrolaram para dentro, pressionando o leito ungueal dela. No final, fiquei chocada com o formato que aquele leito ungueal acabou tendo. Porque até o último momento eu não conseguia acreditar que ficaria desse jeito. Mas por mais que eu não acreditasse, era realmente assim. Agora vamos usar uma broca de carboneto. É uma bolinha pequena do kit de brocas da KMS, neste caso. Estou usando o kit número 2. O corte lá é um pouco diferente, como mencionei em outro vídeo. Ou seja, essa broca é considerada mais eficiente e tem o máximo de rendimento. Para esses casos muito difíceis e complicados, ela é simplesmente uma salvação. Como vocês podem ver, ela realmente lixa e corta tudo muito bem e acaba que eu faço uma limpeza muito rápida e eficiente.
Mas mesmo assim, olhem só a quantidade de poeira que se acumula aqui. É simplesmente desumana. Eu aplico o septofone novamente para poder continuar o acesso, porque as escavações continuam. Agora já estou equipada com minha cureta favorita, com a qual já trabalho há alguns anos. Ela é muito agradável de usar, tem bordas lisas, mas mesmo assim ajuda muito a levantar, segurar e colocar a tamponada, se necessário. Aqui vemos a borda amolecida da lâmina ungueal e já embaixo dela está o leito exposto. Além disso, podemos observar esse buraquinho que ficou justamente da parte da lâmina ungueal que eu já consegui remover e por enquanto vai ficar esse buraco. Isso ocorre formando uma depressão. Bom, porque por muitos anos, durante muito tempo, tudo isso ficou ali e claro que a pele simplesmente acabou tomando essa forma. Depois, peguei novamente o alicate para cortar cuidadosamente a parte restante da lâmina ungueal. O trabalho é quase como joalheria. Eu me esforcei muito para alcançar algum lugar sem machucar a vovó, e quero dizer que ela colocou o pé do jeito que conseguiu. E, claro, nem dá para falar em uma posição confortável ali. Mesmo assim, acho esse trabalho extremamente interessante. E, claro, o que eu mais gosto é de ver a cliente feliz que no final consegue andar sem sentir dor. Enquanto continuo cavando e explorando, os amantes de chá provavelmente já terminam o segundo pacote de biscoitos, pois o vídeo passa de 30 minutos. Quero falar um pouco sobre o sapato da vovó, que mostrei bem no começo. Ou seja, ela veio com esses chinelos que parecem de pano, mas mesmo para esses chinelos de pano, claro, o pé dela não serve direito. Porque o pé já é de uma pessoa idosa, obviamente deformado, e as unhas também pressionavam, piorando a situação a cada vez. E também fiquei sabendo pelo neto dela que no quintal de casa ela anda, claro, com galochas comuns. Ou seja, elas são de borracha, muitas vezes usadas com meia, e posso afirmar com certeza que qualquer galocha clássica padrão tem a ponta um pouco mais estreita. Eu também tive uma casa de campo e um sítio, e usei essas galochas na minha época, então sei o quanto são apertadas na frente, por isso também não serve. Eu sugeri ao meu neto comprar crocs para a avó, mesmo que não sejam originais, mas parecidos, só para ter esse formato de bico, um formato bem espaçoso, porque ela realmente precisa muito, ainda mais agora que um dos dedos dela está passando por cima do outro, então ela precisa de um pouco mais de espaço justamente no calçado. Eu espero que elas sigam todas as minhas recomendações e que com certeza voltem depois de um tempo, mas espero que em cerca de 3 a 4 meses. Quando crescer mais na vovó, tentaremos limpar mais a fundo. E também teremos pelo menos alguns exames de sangue mínimos em mãos, para que eu pelo menos entenda do que devo ter medo e do que não devo ter medo. Agora vamos continuar. Como vocês podem ver, no dedão não tem fim, eu ainda continuo tirando os restos da nossa unha em pedaços. Ou seja, ele está bem poroso, em camadas, um pouco parecido comigo. Muitas vezes isso lembra um toco podre ou madeira, mas esses são exatamente os sinais de alteração nas unhas aos quais você deve prestar atenção. Se algo se parece um pouco com lenha, isso é um sinal muito ruim. É claro que é preciso fazer exames, mas, como eu disse antes, com a vovó, naturalmente, ninguém vai fazer isso na prática. O objetivo é simplesmente tornar a vida dela um pouco mais fácil e agradável. Por isso, continuem assistindo enquanto eu vou mexendo nisso tudo. A partir deste momento, vou acelerar um pouco o vídeo, porque está ficando um conteúdo muito, muito longo. E nesse momento, eu simplesmente fico sem palavras. Aliás, escrevam para mim nos comentários. Quem não se importa, quem não tem preguiça, escrevam mesmo. Eu gosto quando vocês escrevem. E claro, escrevam talvez alguma coisa para essa vovó também. Eu sei que eles vão assistir, porque pelo visto, a vovó foi trazida pelo neto, cuja esposa assiste ao meu canal. Por isso, aproveito a oportunidade. Claro, quero mandar um oi para ela e também todo o meu respeito e admiração. De verdade, pelo fato de eles terem se reunido, vindo até aqui, gastado tempo com isso e feito um presente tão maravilhoso e incrível para a avó deles. Eu sempre fico muito, muito feliz em ver o resultado do meu trabalho em forma de mensagens, assim, porque eu entendo que as pessoas assistem, as pessoas veem, as pessoas se importam, e isso é simplesmente incrível e maravilhoso. Se algum podólogo estiver me assistindo, eu realmente espero que vocês também tenham esses dias quando vocês gravam conteúdo ou simplesmente acontece.
Eu sei que algumas pessoas fazem dias de boas ações quando atendem aposentados, seja por um preço mais baixo ou até de graça. Enfim, isso é muito legal, é maravilhoso, eu realmente apoio todos vocês nisso. Quando me escrevem dizendo, ai, Aliona, essa sua podologia é tão cara. Ou então, vamos, sei lá, fazer alguma caridade? Quero dizer que a minha caridade é assim, eu sempre fico muito feliz e satisfeita em ajudar as pessoas e incentivo todos a fazerem o mesmo. Compartilhem o que puderem e tiverem condições de dividir. Eu, por exemplo, posso compartilhar minhas habilidades, posso compartilhar conteúdo com vocês, com algumas pessoas em particular, posso tornar a vida melhor e mais fácil. E eu acho isso realmente maravilhoso. Bom, a parte lírica acabou. Quem me ouviu, ouviu, isso é maravilhoso. E eu continuo alegrando vocês com essa limpeza. E claro, a vovó também. Aqui está esse segundo dedo. Aliás, esse aqui foi bem complicado, porque a deformação dela ficou grudada bem na cutícula e a pele já estava assim. Ela é tão fininha, tão delicada, praticamente como um papel manteiga, talvez até possa ser chamada assim. Ou seja, eu estava com tanto medo de Deus me livre, machucar em algum lugar, mas graças a Deus deu tudo certo e foi tudo muito, muito confortável. Também, adiantando um pouco no vídeo, quero dizer que naturalmente eu não ofereci nenhum sistema de correção, nenhum tratamento, nada disso, não ofereci nada. Sim, poderia, mas sei que não farão. Só preciso que a vovó se sinta um pouco melhor. E também quero lembrar vocês que abaixo do vídeo eu com certeza vou deixar os nomes dos instrumentos, aparelhos, brocas e assim por diante. E tudo o que vocês precisam fazer é simplesmente encontrá-los nos sites ou nos marketplaces. Por favor, não me peçam para encontrar o site oficial da KMS ou de qualquer outra marca. É muito, muito simples. Agora, enquanto eu estou fazendo a limpeza, posso te contar, você só precisa abrir um buscador. Um buscador, sei lá, pode ser o Yandex, o Mail, qualquer um que você use. E lá você só digita, por exemplo, cureta. Ao digitar 20, surpreendentemente, aparecerá de imediato um site com todos os links para marketplaces, sites parceiros e muito mais. Tudo estará disponível lá. Ou digite kit de brocas de metal duro KMS número 2 para limpeza justamente de calos de haste. É essa a frase que estou usando agora. E eu garanto para vocês, o primeiro site que vai aparecer será o KMS Online, que é justamente o site oficial da KMS, o original, o oficial mesmo. E usem com saúde. Aliás, eu recomendo para todos vocês que estão assistindo, que também trabalham e que frequentemente procuram artigos e links, que já comecem a aprender a buscar os produtos dessa forma. Ou seja, quando alguém mencionou rapidamente ou mostrou brevemente para vocês. Porque em breve, no nosso querido Zapredgram, não teremos mais a possibilidade de deixar anúncios oficialmente. E para vocês, isso não significará que não poderei ganhar dinheiro com publicidade. Isso significa que a partir de 1º de setembro, não poderei mais oficialmente passar links ou redirecionar vocês para algum lugar, pois será proibido. Por isso, é melhor vocês ficarem atentos. Se em algum momento aparecer o número de uma ferramenta no vídeo, ou se de passagem, sem dar muita ênfase, eu disser que é tal ou tal ferramenta. Recomendo que prestem atenção nisso, observem e comecem a procurar imediatamente. Agora todo mundo vai ter que aprender a procurar links e ferramentas por conta própria. Bom, basicamente como fazíamos antes. Antigamente, quando nada era mostrado ou divulgado, a gente encontrava algo em algum lugar, tirava print e investigava a fundo. Por isso, estamos voltando às origens, aprendendo a fazer tudo do mesmo jeito que fazíamos antes. Voltando ao assunto, sigo limpando. Vocês não vão acreditar, parece que meu dedo é ilimitado. Ou seja, ainda não acabou aqui, mas já dá para perceber o quanto ela tem calosidade, a base, ou seja, o que aconteceu com o dedinho no começo, já que ela usou sapatos muito apertados a vida toda. Eram, de fato, tempos de escassez. Eu nem julgo por isso, era simplesmente assim. E a primeira coisa que começou a acontecer com ela foi, claro, a curvatura das unhas. Muito provavelmente ela sofreu com isso durante toda a vida e sentiu um grande desconforto. E como nada era resolvido, a pressão sobre as unhas continuava. Como consequência, ocorre uma alteração chamada onicogrifose, ou seja, é quando a unha engrossa e as células da lâmina ungueal começam a crescer não mais para frente como normalmente, mas passam a crescer em direções totalmente diferentes, para os lados, para cima, para baixo, para onde der. De modo geral, ou seja, basicamente de forma caótica. E então essas células começam a crescer umas
sobre as outras. E é assim que obtemos aquela unha grossa e amarelada, parecida com um bico, parecida com, bem, como dizem, enorme, grossa e amarela, é isso. Por dentro, né, há uma compressão da lâmina ungueal e um encravamento por cima se ela tem onicogrifose. Essa camada vai ficando mais grossa com os anos, o dedo começa a entortar para o lado, invadindo o segundo dedo. Tudo isso é consequência do uso de sapatos apertados e desconfortáveis com bico fino. E acontece que o leito ungueal, gradualmente, né, ao longo do tempo, de alguns anos, começa a ser comprimido. E essa unha, né, dos dois lados vai sendo apertada como se estivesse em um torno, cada vez mais. E acabamos tendo esse resultado. Aqui, digamos assim, nos seios, eu nem consegui chegar até o final, ou seja, eu não sei onde termina. Fui lixando com minha broca potente, que remove bastante material, como pode ser visto. Eu já estava muito preocupada nesses momentos. Acho que já está na hora de parar por aqui, porque a qualquer momento isso pode acabar. Embora visualmente esteja bem amarelo e pareça ainda muito denso, ou seja, provavelmente ainda está nos seios, mais profundamente. Tudo isso também foi se acumulando durante anos, se não décadas, embora, claro, eu espero que não seja o caso. Por isso, claro, eu parei a tempo, mas olhem só, sim, agora eu bati aqui na Yuletka, vejam como está duro, amarelo e tão rígido. Ela acumulou tudo isso ali. Aqui ainda tem algumas tentativas, quando eu tentei furar ou serrar alguma coisa ali, mas nada disso deu certo. Ou seja, ainda não passava e eu decidi parar por aí. Depois, munida de uma pinça, continuei. Eu tento remover o que pelo menos dá para tirar de alguma forma, mas, de novo, como vocês podem ver, eu acabo puxando e tudo está preso muito, muito forte. O fundamental é conhecer a medida das coisas e parar no momento adequado, pois o perfeito é inimigo do bom. Então vamos ver como terminou toda a nossa ação. Ou seja, nós ainda finalizamos um pouco fora das câmeras, porque são muitos movimentos para fazer, mas no final foi essa a limpeza que conseguimos. As unhas parecem, bom, eu acho que ficaram muito melhores. Olha só quanto caiu na minha bandeja, isso é só o que eu consegui pegar. Uma parte da farinha ficou no avental, outra foi sugada pelo exaustor e o resto foi jogado no lixo, pois eu levantei cerca de 250 milhões de vezes, mas esse é mais ou menos o resultado intermediário que temos até agora. E claro, vamos esperar que eles voltem mais. E como prometi, aqui está a cama. Veja como ela foi comprimida, olha só, enorme deformação aqui. Então, basicamente, eu cavei uma escavação ou talvez um túnel. Eu tenho dificuldades em responder, mas, no geral, foi uma experiência muito incomum, um trabalho realmente sério. Por isso, com certeza, olha, você vê, no dedo anelar está exatamente aquele capilar de que eu falei. Por fim, deixem seu feedback nos comentários e um like. Façam alguma coisa lá para eu saber que não trabalhei 3h30 nisso tudo à toa. E, aliás, essa é só a primeira perna, ainda tenho que editar a segunda. Essa é a situação de hoje. Eu fui a Aliona. Muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau.